Webinário Podcast, sua experiência de aprendizagem. Olá, estudante, seja bem-vindo. No podcast de hoje, vamos conversar sobre o corpo como ser no mundo. Para falar sobre o tema, convidamos a tutora Bianca Henschler, formada em Pedagogia e com especializações em Psicopedagogia, Coordenação Escolar e Supervisão Escolar e também Docência no Ensino Superior. A relação entre filosofia e percepção sempre existiu. O que diferenciou ao longo da história da filosofia foi o modo como ela contribuiu para o conhecimento. Tradicionalmente, a filosofia antiga considerava a percepção uma auxiliar muito precária do conhecimento, ou então que ela atrapalharia o processo cognitivo, principalmente porque muitas vezes nossa percepção e as coisas são mediações, e sendo assim, merecidas em sua vivência, pois as sensações podem enganar, fazendo com que os sentidos sejam vistos como sensações primárias e irrelevantes. Então, pensando em nossa vida cotidiana, priorizamos utilizar muito mais o nosso entendimento, nosso intelecto, nossa razão, do que simplesmente a percepção que temos das coisas e do mundo em que vivemos. A ciência, em sua versão positivista, julga a percepção como algo diferente da sensação, ainda que a relacione por meio do efeito de estímulo e resposta. Nessa perspectiva, a percepção é o ato onde a consciência apreende um objeto, fazendo uso das sensações como instrumento. Sendo assim, a percepção não é o conhecimento extenuante e acabado do objeto, mas uma apresentação sempre provisória e inconclusa. Mas essa situação do pensamento filosófico cartesiano, fundada no intelectualismo, veio a ser revista no século XX por vários autores, principalmente Maurice Merleau-Ponty, levando-nos à seguinte reflexão: quando estamos no mundo, ainda sem nenhuma ideia pré-concebida, o que exerce mais influência? Aquilo que nos toca mais, a maneira como age, ou é o nosso pensamento já elaborado acerca das coisas? A percepção pertence à atitude corpórea. Essa nova consciência de sensação transforma a noção de percepção, influenciada pelo pensamento objetivo, fundada no intelectualismo, na concepção fenomenológica da percepção. Os sentidos são aprendidos pelo corpo, a partir dos diferentes olhares sobre o mundo e sobre os objetos. Sendo assim, a percepção não é uma representação mental, mas um episódio da corporeidade e da vivência. A abordagem fenomenológica da percepção constata-se com os movimentos do corpo e pré-estabelece a compreensão de sujeito nesse processo de conhecimento, refletindo assim sobre os processos sensórios motores evidentes na experiência corpórea. Constatamos a importância dos sentidos na aquisição de um primeiro conhecimento acerca do mundo, dos objetos e das interações com os outros indivíduos. A aprendizagem é feita pelos sentidos em um primeiro momento do corpo a tocar objetos e fazer representações desses objetos de forma simples, para, após algumas interações, dar um significado para aquele objeto e para aquela interação. Daí nasce a aprendizagem. O movimento, então, torna-se parte importante e fundamental para a relação indivíduo, objeto e mundo, pois é através do movimento do corpo e dessa interação que a relação torna-se cada vez mais intensa. O interesse de Merleau-Ponty é trabalhar a premissa de que o indivíduo está no mundo, em detrimento do paradigma a ser confrontado cartesiano, que reserva a ele conhecer o mundo. A célebre frase de Descartes, "Penso, logo existo", coloca a razão em um patamar acima das percepções dos sentidos, como se antes do pensamento não existisse a consciência. A consciência de estar no mundo vem com o advento da razão, e isso foi revisto e revisitado por Merleau-Ponty, colocando a percepção como primeira, a consciência corporal, como consciência de existência. Percebo que nos transformamos, levando assim ao conhecimento mais elaborado. E você, estudante, quer saber mais?
Se você é um aluno de graduação, acesse em sua disciplina o Pratique e Compartilhe. Caso seja aluno de pós-graduação, acesse sua disciplina o Fórum Café, Bate-Papo e Network e construa o conhecimento.